Olá, queridos amigos que assistem à TV Câmara de Tupã. Estamos começando o programa Mão na Roda, um programa do Rotary Clube de Tupã em parceria com a TV Câmara. E na entrevista dessa semana estamos recebendo o primeiro-tenente policial militar, Aires, que também é comandante do Corpo de Bombeiros de Tupã. Tenente, seja muito bem-vindo ao programa Mão na Roda. Muito obrigado, Paulo, pela oportunidade de estar com vocês aqui e conversar um pouquinho sobre a atividade do Corpo de Bombeiros. Excelente. Bom, antes da gente começar esse bate-papo, eu tenho dois recados para vocês. O primeiro, pessoal, que nós estamos gravando o programa Mão na Roda agora no mês de abril. E no mês de abril nós temos o Abril Azul, que é a conscientização sobre o autismo. Para vocês terem ideia, no Brasil nós temos cerca de 2,4 milhões de pessoas diagnosticadas com transtorno do espectro autista. Então esse é o mês da gente reforçar essa conscientização e pensar também em políticas públicas que envolvem, essas pessoas diagnosticadas com autismo. No mês de abril, nós temos também o Abril Verde, que trata da campanha sobre segurança e saúde no trabalho. Para vocês terem ideia, no Brasil em 2024, cerca de 724 mil acidentes de trabalho aconteceram. E em 2026, a campanha agora vai focar na saúde mental, sendo válido ressaltar que em 2025, 546 mil pessoas foram afastadas do trabalho por problemas de saúde mental. Então a campanha desse ano de 2026 vai focar na saúde mental. Muito bem, realizado então esses dois recados para vocês que nos assistem, a gente vai então fazer o nosso bate-papo com o Tenente Aires e o tema da entrevista vai ser os pontos de atenção sobre fortes chuvas e também alagamentos. Mas antes disso, Tenente, comenta pra gente quem que é o Tenente Aires. Bom, eu sou o Tenente João Vitor Caetano Aires, tá bom? Mas na Polícia Militar, no Corpo de Bombeiros, utilizamos só o sobrenome aqui, com o nosso nome de guerra. E eu sou natural de Marília, nasci em Marília, entrei na Academia de Polícia Militar do Barro Branco em 2018, me formei em 2021, com 24 anos, e aí fui seguir minha carreira profissional direto no Corpo de Bombeiros. Então, às vezes as pessoas perguntam qual foi minha trajetória, se eu passei por outras áreas da Polícia Militar. Não, eu entrei direto no Barro Branco e aí tive a oportunidade de atuar diretamente no Corpo de Bombeiros. Então, desde que eu me formei em 2021, só atuei no Corpo de Bombeiros. Trabalhei em Barueri, trabalhei em Itapeva, Tatuí, trabalhei em Botucatu, e desde janeiro eu estou aqui comandando o posto de bombeiros de Tupã. Então a cidade me recebeu, os bombeiros me receberam e estou gostando bastante aqui da vivência nessa cidade. Muito bem. Bom, primeiramente seja muito bem-vindo mais uma vez à cidade de Tupã e também parabenizar, porque a gente sabe que esse processo seletivo para a Academia do Barro Branco é um processo dificílimo. Inclusive o pessoal que nos assiste às vezes pode não saber, mas a Academia do Barro Branco ela vai formar com outras patentes, que é um pouco diferente do concurso que o pessoal pode prestar para ingressar na Polícia Militar, certo, Tenente? Certo. Então, a título de orientação, de instrução, hoje você tem duas portas de entrada na Polícia Militar. Independente se você quer ser policial rodoviário, se você quer ser bombeiro, se você quer ser policial ambiental, você tem duas portas de entrada. Ou você entra na Escola de Soldados, que também é um concurso público, e aí você vai seguir toda a carreira de praça, que é assim que a gente chama. Então você pode ir de soldado a subtenente. Ou você ingressa na Academia de Polícia Militar do Barro Branco, e aí você vai entrar na classe dos oficiais, do oficialato. Então você entra no Barro Branco, você sai como aspirante oficial, depois segundo tenente, primeiro tenente, podendo chegar até coronel, que é o último posto da carreira. Então eu optei por me dedicar um pouco mais, estudar um pouco mais e entrar no Barro Branco, que é um concurso um pouco mais concorrido e um grau de complexidade um pouco maior, mas eu já pulo toda essa etapa da classe de praças, então eu já entro direto na classe de oficiais. Muito bem, parabéns mais uma vez, Tenente. Muito obrigado. Bom, agora se tratando então do tema da entrevista, que é sobre as fortes chuvas e alagamentos. Inclusive na cidade de Tupã nós temos muitos pontos na cidade que sempre que chove muito acontece essas situações de alagamento, Tenente, que traz aí muita preocupação para toda a população, Então, o primeiro ponto que eu queria perguntar para o Tenente é quais são os principais riscos associados a essas fortes chuvas e também pontos de alagamento da cidade.
Bom, aqui em Tupã, né, nós temos alguns pontos, mas eu destaco dois, que é a Avenida Brasil e a Rua Caingangues. Então, o que acontece, né? Na Avenida Brasil, nós temos a presença forte de enxurrada, de correnteza. E aí, qual é o risco? Né, são de pessoas que podem ser levadas pelas enxurradas, ou veículos, carro, moto, alguns outros objetos. E na Rua Caingangues é a questão do córrego. Ele transborda e aí ali causa um alagamento. Então, quais são os principais riscos para a população? Às vezes o cidadão ele chega e está com uma correnteza forte ou um alagamento e ele fala, acho que dá para passar. Se você está de carro, se essa correnteza, essa enxurrada, esse alagamento estiver acima do nível do escapamento, corre-se o risco de até o veículo ser levado. Se você está a pé, se essa correnteza estiver na altura da sua canela, já é o suficiente para te derrubar e te levar. Então esses são um dos, né? Outros riscos que podem acontecer. Às vezes o pai deixa a criança brincar na correnteza e tudo mais, e a criança vai andando pela sarjeta, onde a correnteza é mais forte, e ali tem uma boca de lobo destampada ou algum outro tipo de buraco destampado, que a criança não vê e acaba sendo engolida, por assim dizer, né? Então, além do risco de contaminação, essa água de correnteza ela é totalmente imprópria com contaminação, risco de doenças de pele, risco de leptospirose. Então, esses são os principais riscos, né, que a gente pode trazer aqui já de imediato para a população. Perfeito. Ou seja, se deparar com a situação de alagamento, evitar passar, né? Exatamente, evitar passar tanto a pé quanto com o seu veículo. Ache uma rota alternativa, ainda mais aqui, né, que é uma cidade que esses dois pontos que eu citei já são conhecidos. Evite passar ali, viu que o tempo tá mudando, que vem chuva forte. Hoje a gente recebe até o alerta da Defesa Civil no celular, né? Perfeito, involuntariamente. Verdade, Então você não tem como falar, não sabia, porque hoje todo mundo anda com o celular. Então evite esses caminhos. E a gente traz também o risco de queda de árvore. Então choveu mais forte, vento forte, já fica meio esperto aquela árvore que é um pouco velha, ou se depois da ventania, da chuva, você percebeu que aquela árvore que você vê todo dia está um pouco inclinada, ali já é um risco de queda de árvore. Então não pare seu veículo embaixo dessa árvore, ligue para o Corpo de Bombeiros, porque a gente faz uma avaliação, essa árvore está em risco de queda, o Corpo de Bombeiros vai cortar. Então assim, é esse cuidado da população e de informar o Corpo de Bombeiros, além da parte de raios, né? Perfeito. Com essas tempestades a gente tem a presença de raios. Então o que a gente orienta? Não ande em campos abertos, piscina, campo de futebol. Não pare seu veículo embaixo de árvores também com raios, que é algo que atrai. E cuidado também com os aparelhos em casa, né? Use o seu telefone fixo em último caso, tire os equipamentos da tomada. Isso tudo é prevenção. Correto, excelente. E inclusive, Tenente, falando aí sobre situações que envolvem chuva, alagamento, né, e energia elétrica, em caso, né, da pessoa, né, ou estar dentro do veículo, ou até mesmo fora do veículo e perceber que um fio da rede elétrica caiu, né, qual que é o comportamento da pessoa? Né, se ela estiver dentro do veículo, o que ela tem que fazer? Ou se ela estiver fora do veículo e perceber que isso aconteceu, o que ela faz? Bom, vamos para a primeira situação. A pessoa está dentro do veículo e caiu uma fiação em cima do veículo, em cima do carro. Não saia. Essa é a primeira orientação. Não saia, porque esse fio com certeza está energizado e dentro do veículo é um ambiente seguro. Tem pessoas que acham que não, mas o veículo, para energia elétrica, ele é um local extremamente seguro. Então ligue para o Corpo de Bombeiros, porque nós vamos fazer o acionamento da CPFL ou qualquer outra concessionária de energia, e eles vão cortar a eletricidade para que a gente atue com segurança. Então, o que acontece? Às vezes a pessoa assusta, cai uma fiação, cai um fio energizado em cima do veículo e ela tenta sair. Quando ela tenta sair, em volta do veículo é um ambiente energizado. Então, ela colocou o pé no chão, possivelmente ela tomará uma descarga elétrica. Então, por isso que a gente orienta a não sair. Agora, outra situação. Estou dentro do carro, vi que a alguns metros de mim tem um fio desencapado, um fio estourado no chão. Se afaste, né, e ligue para o Corpo de Bombeiros que a gente vai tomar todas as medidas possíveis. Perfeito, excelente. Inclusive, a gente acompanhou dias atrás alguns noticiários, né, de pessoas que estavam sendo arrastadas por enxurradas e outras pessoas foram tentar ajudar essa pessoa, né, dentro daquele ambiente alagado e também tomaram uma descarga elétrica, né?
São situações que infelizmente pode vir a acontecer também, né? A pessoa está andando, né, já sendo empurrada pela enxurrada e ainda ter também um fio, né, que se rompeu e está ali também em contato com o solo e contato com a água, né? Sim, porque a enxurrada a gente não sabe o que tem ali. Às vezes, superficialmente você vê algo limpo, mas por baixo você não sabe o que ela está carregando. Então, se quiser ajudar, jogue alguma coisa para as pessoas se segurar. Uma coisa para ela flutuar, uma corda para puxar, mas em hipótese alguma, entre também na enxurrada. Isso vale para qualquer ambiente aquático, né? Se você não tem o treinamento necessário, não tem a expertise para atuar, possivelmente você pode virar uma segunda vítima, né? Então, ligue para o Corpo de Bombeiros e, se quiser ajudar, jogue alguma coisa para essa pessoa se segurar, se proteger ou que você consiga puxar ela para fora. Perfeito, excelente. Bom, quais são assim as ocorrências que vocês mais têm atendido nesses últimos dias, né, quando chove bastante aqui em Tupã? Aqui o que mais acontece com as chuvas são quedas de árvore. Então, árvores velhas, isso acontece bastante, queda em residência, às vezes queda em veículo, e a questão das enxurradas, né? Então, veículos que são levados, objetos. Então, aqui em Tupã, esse é o maior número de ocorrências para o Corpo de Bombeiros. Graças a Deus não temos tantas ocorrências de pessoas ilhadas, pessoas arrastadas pela enxurrada, mas não quer dizer que não é um ponto de alerta, né? Sempre é bom reforçar, orientar, para que isso não aconteça, porque uma vida é uma vida. Com certeza. E, inclusive, Tenente, o Corpo de Bombeiros de Tupã atende só a cidade de Tupã ou atende também, inclusive, cidades vizinhas? Não, isso é bem legal de se falar para a população. O Corpo de Bombeiros de Tupã, ele atende 11 municípios. Então, o município de Tupã e mais 10. Perfeito. Então, às vezes, a população ela liga e espera um retorno imediato do Corpo de Bombeiros, mas, por vezes, ainda mais em épocas críticas, como a de fogo em vegetação, que nós vamos entrar agora na época de seca, ou no período de verão, com as fortes chuvas, o Corpo de Bombeiros ele tem ocorrência nesses 11 municípios. Então, às vezes, pode acontecer da pessoa ligar e o Corpo de Bombeiros está atendendo uma outra ocorrência em outro município. Então, nós fazemos o possível. O atendente, a pessoa que ligar para o 193 não vai ficar desamparada, vai ter um retorno imediato ali do atendente e a viatura, assim que possível, vai se deslocar o mais rápido possível. Perfeito. Então é importante até reforçar com a população. Se deparou com a situação de risco, alagado, uma fiação que está caída ali durante uma chuva, né, um alagamento, a pessoa tomar esse cuidado, né, para ela não se expor ao risco, né, e não deixar com que outras pessoas também se exponham ao risco, porque em uma situação de emergência talvez ela vai ter que esperar um tempo, porque o Corpo de Bombeiros vai estar lá, por exemplo, em Borá, né, em Herculândia, atendendo uma outra ocorrência, né? Sim. Tá. E eu gosto sempre de falar, né? Hoje a gente observa muito, às vezes, as pessoas querendo filmar primeiro, fotografar primeiro, postar na rede social, para depois ligar para o Corpo de Bombeiros, para depois pedir ajuda. E às vezes, numa dessa que a pessoa sai para filmar a enxurrada, filmar os raios ou o que quer que seja, ela vai andando distraída, pode pisar num fio que está no chão, que ela não viu, pode cair num buraco, pode tropeçar, ser arrastada pela correnteza. Então, eu sempre gosto de falar que a nossa vida ela vale mais do que uma selfie, vale mais do que um vídeo. Então, numa situação de risco assim, se coloque em segurança, ligue para o Corpo de Bombeiros, passe todas as informações necessárias para o atendente, porque quando o atendente do Corpo de Bombeiros receber a ligação, ele vai fazer uma série de perguntas. E geralmente que pergunta que faz, que é importante reforçar isso com a população, né? Tá. É ligar lá e já sabendo, olha, possivelmente vão me perguntar isso, já para ligar sabendo o que vai Sim. ter que ser informado ali, né? Primeira coisa que eles vão perguntar, cidade, rua, numeração e algum ponto de referência. Porque nessas primeiras informações, o atendente está conversando com você e ele já está ali gerando o talão. Então, ele já vai passando essas primeiras informações para a viatura daqui de Tupã. Então, isso vai chegar primeiro, a gente já vai saber, muitas vezes já vai iniciando o deslocamento e aí começam a chegar as outras informações. Que tipo de ocorrência, qual o grau de complexidade, quantas vítimas, o que está envolvido nesse cenário. Então, às vezes, a pessoa acha que passando a informação, ela está perdendo tempo. Mas não está. A gente precisa do máximo de informações para mandar a ajuda mais direcionada possível. Porque imagina, se você... Um acidente... É um caso mirabolante, mas já aconteceu. Um acidente de trânsito, que o carro bateu numa árvore e nessa árvore tinha um cacho de abelha.
e essa informação não foi passada. Então o bombeiro chega lá, vê a ocorrência, só que ele vê um enxame de abelhas. Se tivesse essa informação antes, que às vezes pode ser irrelevante, mas ele já teria até levado uma roupa própria para não tomar a picada e conseguir ajudar a vítima. Então isso é um dos casos, né? Então todas as informações elas são necessárias. Mas primeiro, de imediato, o que o atendente 193 vai perguntar? Cidade, rua, numeração e um ponto de referência. Perfeito. Inclusive, é válido reforçar que o profissional, né, o policial militar do Corpo de Bombeiros, também é uma pessoa, né? Muitas das vezes até se coloca em situação de risco para salvar uma outra pessoa, então essas informações são com certeza importantíssimas, né? Sim. Para poder atender a ocorrência e esse policial também ficar em uma condição que seja de segurança para ele. Sim. A gente fala que o bombeiro ele também é ser humano, também sangra, também se machuca. E se a gente se coloca em risco, se a gente vira mais uma vítima nessa ocorrência, né, já perdemos, porque não conseguimos ajudar ninguém e a gente também vai precisar ser ajudado. Então a gente se coloca em segurança, se cerca de todos os meios e recursos necessários para conseguir salvar uma vida. Perfeito, excelente. Tenente, e qualquer situação de alagamento ou de forte chuva que a pessoa se deparar com algum risco, ela já tem que ligar para o Corpo de Bombeiros ou ela tem que esperar? Enfim, qual que é a orientação? Bom, quando ligar para o Corpo de Bombeiros? Quando uma vida ali estiver em risco, você está na sua residência, percebeu que a água começou a encher, está inundando muito a sua residência, você vai ficar numa situação que você vai ficar ilhada, opa, liga para o Corpo de Bombeiros. Estou dentro do veículo, a água está subindo, não consigo sair, pode ser que eu fique ali também preso dentro do meu veículo, liga para o Corpo de Bombeiros. Estou dentro do carro, caiu uma árvore em cima do meu carro, liga para o Corpo de Bombeiros. Percebo que tem uma pessoa ali que está numa situação de risco que possivelmente será cometida aí pela correnteza ou ela já está sendo arrastada, ligo para o Corpo de Bombeiros. Outras situações, estou em casa, não tem nada disso, apenas está chovendo muito, tem raios, mas estou tranquilo. Vou precisar ligar para o Corpo de Bombeiros? Não, né? Porque se você liga, às vezes você está tirando a ligação de outra pessoa que realmente precisa. Então aqui já fica a orientação também para não passar trotes, isso é extremamente importante. Porque acontece ainda hoje? Tem muito trote, Tenente? Acontece. É mesmo? Infelizmente acontece. E aí quando a pessoa liga, passa uma informação falsa, ou às vezes, que acontece muito também, a pessoa liga e ela aumenta muito a situação. Estou num acidente de trânsito, ou trazendo para o nosso tema aqui, fortes chuvas. A minha casa está tomada de água, eu tenho uma família aqui com 5 pessoas, idoso, criança, e estou ficando presa, está subindo a água. O Corpo de Bombeiros vai sair com todo o efetivo disponível. Embarcação, efetivo de ambulância, efetivo de caminhão, efetivo administrativo, porque são muitas vítimas. Vai acionar outros recursos para socorrer. Da situação, inclusive até levar um médico, um enfermeiro. Né? Exatamente. E aí chega lá, não, às vezes é uma pessoa só, a casa está tranquila, não está inundando, e a pessoa fez isso só porque na cabeça dela teria um atendimento diferenciado do Corpo de Bombeiros. Entendi. E às vezes com isso eu estou tirando o socorro de uma vítima que realmente precisa. Então por isso que a situação dos trotes é extremamente delicada, porque o Corpo de Bombeiros ele não vai questionar por telefone. A gente vai até o local de imediato porque é uma vida. A gente não sabe a situação, então a gente vai de imediato com todos os recursos necessários. Se a pessoa passa uma informação falsa, nós vamos do mesmo jeito, só vamos descobrir no local. E aí pode ser que outra pessoa que realmente precise seja afetada por conta disso. É importante então, pessoal, reforçar essa questão da conscientização. Com certeza. Primeiro, não passar trote, né? E relatar na ligação aquilo que realmente estiver acontecendo, na condição que realmente se encontra aquela ocorrência, né? Tá. A palavra, acho que eu traria aqui também é empatia. Empatia, né? Não pensar no próximo. Né? Será que se eu tivesse uma outra situação, precisando realmente do Corpo de Bombeiros, uma outra pessoa passaria um trote, será que eu ia ficar feliz? Né? Com certeza não. Bom, muito bem. Tenente, tem mais alguma informação que o senhor gostaria de passar para a nossa querida população de Tupã e região? Bom, eu quero deixar registrado aqui o número de atendimento do Corpo de Bombeiros, então 193, para que fique claro, fácil de lembrar. Precisou de ajuda? Corpo de Bombeiros, telefone 193. E eu já deixo aqui também, né,
fazendo a propaganda do Instagram do 10º Grupamento de Bombeiros, que é o grupamento que o Posto de Bombeiros de Tupã atua. Então é 10 Grupamento Bombeiros SP, o Instagram. Tem bastante informação lá, bastante orientação. E também trazer o site do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, corpoDeBombeiros.sp.gov.br. Lá nós temos várias informações, temos uma parte de educação pública com folders, panfletos, cursos online gratuitos de primeiros socorros, incêndio, educação para criança, adolescente. Então tudo isso está disponível de maneira gratuita para a população. Excelente, Tenente. Olha, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Mão na Roda. Nossos agradecimentos aí também ao Corpo de Bombeiros de Tupã, né, por esse atendimento à nossa população de Tupã e região. Muito obrigado. Paulo. Obrigado, Paulo, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. À disposição. Excelente. E nós também ficamos à disposição, tá? Sempre que precisar, o programa Mão na Roda está à disposição aí também para orientar, né, a nossa população e junto aqui também o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, né, orientando a população nessas situações de chuvas, né, e alagamentos. Muito obrigado. Muito bem. Bom, e para vocês que assistiram o programa Mão na Roda, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua paciência também. Sempre gosto de encerrar o nosso programa com o versículo da Bíblia. E olhem só, hoje eu trago o que está escrito em Provérbios no capítulo 27, versículo 12, que diz assim: o prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Bom, desejo então que Deus abençoe você e a sua família e a gente se encontra na próxima entrevista. Tchau, tchau.